Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões com a parte de raciocínio lógico para a gente gabaritar todas as questões aí na sua prova, tá? Hoje a gente vai tratar a parte de tautologia, contradição, contingência, algumas propriedades de equivalência lógica, beleza? Então papel e caneta na mão com certeza para fazer as suas anotações, para fazer os exercícios, para compreender a ideia, anotar tudo, produzir um ótimo material para você levar para sua revisão, para você massificar esse conhecimento, beleza? Lá no Instagram, @heitor.simões com H e 2 T's, o Heitor, beleza? E sem mais delongas, a gente já vai começar a nossa aula. Olha só, como eu falei, o tema vai ser o quê? Tautologia, contradição e contingência. Primeira coisa que eu tenho que saber, tabela verdade. Com certeza, eu tenho que dominar a tabela verdade. A partir do momento que eu domino, eu venho para a parte de tautologia, contradição e contingência, beleza? Porque se eu erro de alguma forma os meus conectivos, eu não vou saber lá na última coluna, que a gente vai entender o que eu estou falando, se está certo ou se está errado. Então eu tenho que dominar a minha tabela verdade, beleza? Primeira coisa, tautologia. Tautologia, as proposições compostas cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro, independentemente dos valores lógicos das minhas proposições simples. Ou seja, eu tenho algumas proposições simples. Independente dos meus valores lógicos, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, não interessa. A minha proposição composta, ela sempre será verdadeira, beleza? Como que eu descubro? Primeira coisa, construção da tabela verdade. Lembra que eu falei que você teria que dominar a tabela verdade? Porque um dos nossos primeiros passos é o quê? Construir a tabela verdade. Eu vou lá na última coluna, na minha última coluna, no meu resultado final, e vou ver quais os valores lógicos eu tenho nela. Se só tiver valor verdadeiro, eu tenho então uma tautologia. Tautologia é o quê? São proposições compostas que, independentemente da minha proposição simples, ela sempre será verdadeira. A minha proposição composta sempre será verdadeira. No exercício, como que eu descubro isso? Primeira coisa, tabela verdade. Vou fazer a minha tabela verdade. Segunda coisa, lá na minha última coluna, quando eu finalizar todo o processo, eu vou ver se tem somente valores lógicos verdadeiros. Beleza? Então vamos seguir aqui para a gente ver. Olha só, na prática seria mais ou menos isso aqui. Na prática seria mais ou menos isso aqui. Independentemente dos meus valores, das minhas proposições simples, independentemente do que eu tenho aqui, eu sei que a minha última coluna só assume valores verdadeiros. De novo, construo a minha tabela verdade, utilizo dos meus conectivos e tudo mais, vou lá na minha última coluna. Quando ela só tiver valor verdadeiro, só tiver valor lógico verdadeiro, eu tenho então uma tautologia. Beleza, pessoal? Conceito muito simples. Como é que eu resolvo isso aqui na hora da prova? Olha só como é que pode cair isso aqui. Considere as proposições P e Q a seguir. P, todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou no C. Q, todo processo que transita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B. Beleza. A partir dessas proposições, julgue o item seguinte. A proposição não P condicional P condicional Q, em que não P denota a negação da proposição P, é uma tautologia, isto é, todos os elementos de sua tabela verdade são verdadeiros. Olha só, eu coloquei a resposta, a última coluna que a gente está querendo, aqui na última coluna. Confere? A gente está procurando isso aqui. A gente quer saber se isso aqui é sempre verdadeiro ou se isso aqui é sempre falso. Heitor, você não vai voltar nas declarações ou nas proposições simples para saber se elas são verdades ou falsas? Se são verdadeiras ou falsas? Não. Lembra que eu falei com você que independentemente do valor? Então não interessa. Eu vou simplesmente chamar a proposição aqui de P e de Q. Construção da tabela verdade. Lembra que eu falei que tem que dominar? Como é que eu faço aqui? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Minha segunda vai ser alternada. Olha aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Negação. A negação de quem? De P. Então, falso, falso,
verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Condicional. P antecedente, o que é o consequente. Só é falso quando? Quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Olha aqui, só é falso aqui. Beleza? Nas demais, ela sempre será verdadeira. Beleza? Ela sempre será verdadeira. Nesse caso aqui, eu tenho uma condicional dessa específica com essa aqui. Beleza? É aquilo ali que é a minha resposta final. Veja só, condicional, os meus antecedentes falsos, eu posso colocar de cara que é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, condicional é verdadeiro. Verdadeiro, condicional, verdadeiro, verdadeiro. Olha só, minha última coluna só tem valores verdadeiros. Só tem valores lógicos verdadeiros. Consequência disso, isso aqui é uma tautologia. O que isso significa? É sempre verdade, independente dos meus valores lógicos que as minhas proposições simples assumem. Sempre verdadeiro. A minha última coluna ou a minha coluna final só assumiu valores verdadeiros. Simples assim. De novo, domínio da tabela verdade. Sem saber tabela verdade, sem saber condicional, sem saber conjunção, sem saber disjunção, bicondicional e tudo mais, eu não consigo sair daqui. E perceba o seguinte, se eu erro uma única coisa, eu erro a tabela verdade. Imagine a título de exemplo, vou escrever até de vermelho. Imagine que a título de exemplo eu fale que isso aqui é verdadeiro. Fale que isso aqui é verdadeiro. Nesse caso, vai continuar verdadeiro lá na frente, mas imagine que eu falo isso aqui e chamo isso aqui de falso. Que eu chamo isso aqui de falso. Olha só, se por algum motivo eu chamei isso aqui de falso, quando eu faço o condicional disso aqui, seria falso. E deixa de ser, então, uma tautologia. Eu erro a minha questão, beleza? Então, eu tenho que saber a tabela verdade. Sei a tabela verdade, vou construir ela toda. Depois que eu construir, eu olho somente a última coluna. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui, então. Eu falei com vocês de tautologia. Agora eu vou falar com vocês de contradição. A contradição, na verdade, eu estou falando de valores sempre falsos. Se na tautologia eu tinha uma proposição composta cujo valor era sempre verdadeiro, na contradição eu tenho que esses valores sempre serão falsos, independentemente dos valores que as minhas proposições simples assumirem, beleza? Independentemente do valor. Como que eu resolvo isso? Da mesma forma. Primeiro, construo a minha tabela verdade. De novo, domínio da minha tabela verdade. Segundo passo, eu vou lá na minha última coluna. Agora, eu só posso ter o quê? Valores falsos. Tautologia, somente valores verdadeiros. Contradição, somente valores falsos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos seguir. Olha só, de novo, uma tabela já para exemplificar o que eu estou falando. Independentemente dos meus valores, independentemente das minhas proposições simples, eu tenho que a minha última coluna sempre será falsa. Só terá valores falsos. Só terá valores falsos. De novo, para massificar o conhecimento. Tautologia, somente valores verdadeiros. Contradição, somente valores falsos. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui, então, para a gente entender. Olha só, sigam as proposições P e Q, onde P implica logicamente Q e sejam as negações não P e não Q. Tem-se que P e não Q, nesse caso eu já coloquei com a notação matemática, tá? P e não Q é uma contradição. Se está afirmando que é uma contradição, na última coluna eu deveria encontrar só o quê? Somente valores falsos. Vamos descobrir isso aqui, então, se é verdade ou não, isso aqui. Para preencher a tabela, tranquilo, né? O segundo aqui, valores alternados, beleza. Quando eu falo não que, é a negação de que. Então, são os valores contrários. São os nossos valores contrários. Beleza?
Quando eu utilizo a minha conjunção, no caso aqui o E, eu sei que será verdadeiro quando os dois valores forem verdadeiros. Domínio da tabela verdade lá atrás. Então eu estou falando desses dois aqui, ó, da primeira e da minha terceira coluna. A minha resposta será verdadeira quando os dois valores forem verdadeiros. Então aqui eu tenho verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Vou colocar até de azul. Verdadeiro. Falso, falso. Vai ser falso. Falso, verdadeiro. Vai ser falso. Pessoal, isso que eu tenho aí é uma contradição? Não é uma contradição. Por quê? Porque eu tenho um valor verdadeiro. Eu tenho um valor verdadeiro. Beleza, pessoal? Não é uma contradição. Seria uma contradição se todos os meus valores fossem falsos. Beleza? Questão certa e errada. Nesse caso aí, o nosso gabarito está errado. Então, se não é uma contradição, aquele exemplo que você deu ali, aquela questão que você fez, ela é o quê? Não é uma tautologia, porque na tautologia eu sei que todos os meus elementos precisam ser verdadeiros. Nesse caso, então, vai ser uma contradição, que é o nosso próximo ponto que a gente vai ver na matéria. É uma contingência, na verdade. Tautologia, todos os valores verdadeiros. Contradição, todos os nossos valores falsos. Contradição, eu tenho que na minha proposição composta, ela assume tantos valores verdadeiros quanto os falsos, independentemente dos meus valores lógicos, beleza? Então, quando eu não tenho uma tautologia e não tenho uma contradição, eu tenho, na verdade, uma contingência. Eu tenho uma contingência, beleza? Como que eu resolvo? Da mesma forma, construo a minha tabela verdade, utilizo dos meus conectivos de junção, condicional, bicondicional, junção exclusiva, inclusive e tudo mais. Depois eu vou lá na minha última coluna, E eu tenho uma contingência quando ela apresenta valores verdadeiros e falsos. Ou, ao contrário, ela não apresenta só valor verdadeiro, ou não só apresenta valor falso. Então, eu tenho uma tabela com 16 linhas. Só um deu falso. As outras 15 são verdadeiras. É uma tautologia? Não. Não é. É uma contingência. Eu tenho lá uma coluna, eu tenho lá um exercício que eu tinha 8 linhas. Eu tenho 6 falsos e 2 verdadeiros. É uma contradição? Não. É uma contingência. Se eu tenho um valor diferente, é uma contingência. Beleza? Um valor somente já caracteriza uma contingência. Então, na minha última coluna lá, eu terei tanto os valores verdadeiros quanto os valores falsos. Tranquilo? Eu terei tantos valores verdadeiros quanto os meus valores falsos. Olha só, em relação à proposição, essa aqui, assinale a alternativa correta. E aí me pergunta se é tautologia, contingência, contradição e fala formada por 8 linhas ou composta por 3 proposições simples. Beleza, vamos montar isso aqui? Eu já vou matar a D e a E de cara. Por quê? Representado por 8 linhas? Não, na verdade eu tenho aqui 2 proposições, beleza? 2 proposições somente. Então o número de linhas vai ser o quê? 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, na verdade. Então o resultado é 4. O resultado é 4, beleza? É uma proposição composta formada a partir de 3 proposições simples? Não, a gente viu que são 2 proposições simples. Então isso aqui está errado. Beleza, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que montar essa tabela verdade para saber o meu resultado. Olha só, eu tenho aqui P, eu tenho Q, eu vou precisar de que mais? Eu vou precisar do condicional, eu vou precisar também do bicondicional. E aqui eu vou colocar a minha resposta, tá? Vou escrever resposta para poder caber. Mas você saiba que isso aqui é a nossa proposição
composta, beleza? Para eu preencher a tabela, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tudo bem? A segunda coluna ela vem alternada. Tranquilo? Até aqui tranquilo. O condicional como é que funciona? Só é falso quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Aquele bizu lá que o pessoal utiliza muito. Vera Fischer falsa. Porque vai ser isso aqui, só é falso nesse caso, olha. E o pessoal fala Vera Fischer falso. Beleza? Matei isso aqui, os demais são verdadeiros. Os demais serão verdadeiros. Beleza? O bicondicional, como é que é a tabela do bicondicional? Sempre será verdadeiro quando os dois valores forem iguais. Bicondicional será verdadeiro quando os dois valores lógicos forem iguais. Então, nesse caso específico, olha, P bicondicional Q com os dois verdadeiros? Verdadeiro. P bicondicional Q com os dois valores falsos? Verdadeiro. Os demais que eu tenho valores contrários? Falso. Beleza? Falso. A nossa resposta aqui está utilizando de quê? De conjunção. A conjunção me fala o quê? Só é verdadeiro quando os meus dois valores forem verdadeiros ou quando as minhas proposições forem verdadeiras. Beleza? São essas duas colunas aqui. Então eu tenho verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso. Verdadeiro e falso, falso, porque só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Tá aí a nossa tabela verdade da nossa proposição composta. E a pergunta me falava o que era, se era uma tautologia, uma contingência ou uma contradição. Perceba que na minha última coluna eu só tenho valores verdadeiros ou só falsos? Não, eu tenho tantos valores verdadeiros quanto valores falsos. Então eu estou falando de quê? Estou falando de uma contingência. Confere? Então olha só, tautologia eu só tenho valores verdadeiros. Contingência ao contrário, eu tenho os dois valores. E contradição eu só tenho valores falsos. Tautologia somente valores verdadeiros, contradição somente valores falsos e contingência eu tenho os dois valores. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? A gente vai seguir então com mais um exercício para a gente poder fazer e massificar o conhecimento. Olha só, um enunciado é uma tautologia, quando não puder ser falso. Um exemplo é está fazendo sol e não está fazendo sol. Olha só, eu só tenho uma proposição, né? Está fazendo sol e não está fazendo sol. Então aqui seria P e aqui seria não P. Olha só, o P verdadeiro e falso, porque eu só tenho uma proposição. O não P vai ser o contrário, né? Falso, verdadeiro. Quando eu faço os dois na conjunção, vai ser falso porque eu tenho um valor falso. E aqui também vai ser falso porque o meu valor é falso. Na conjunção, quando eu utilizo o E, os valores serão verdadeiros quando os dois forem verdadeiros, beleza? Então não é já a minha letra A. Está fazendo sol? Seria P. A gente já viu aqui que P é verdadeiro e é falso também. Se está fazendo sol, então não está fazendo sol. Aqui ele utilizou de uma condicional, que seria essa aqui, olha. Se está fazendo sol, então não está fazendo sol. Seria isso aqui. Então seria a condicional dessas duas aqui de cima. Olha só, antecedente verdadeiro e consequente falso? Falso. Antecedente falso já é para mim verdadeiro no condicional. Isso aqui está errado, não é uma tautologia, beleza?
não está fazendo sol. Isso aqui, então, é não P. Não P eu tenho aqui, ó, que ela é F e V. Então, também não é uma tautologia. Não é uma tautologia. Então, letra E, está fazendo sol ou não está fazendo sol. Então, eu teria aqui a seguinte proposição composta, olha. Conectivo ou, beleza? Ela é verdadeiro quando pelo menos um dos valores forem verdadeiros. Então, olha só, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Olha só, isso aqui não é uma tautologia, porque só assume valores verdadeiros, independente dos meus valores das proposições simples? Pronto, encontrei o meu gabarito. Beleza? Encontrei o meu gabarito. Letra E. Tranquilo, pessoal? Então a gente matou essa primeira parte aí que eu trouxe para vocês no dia de hoje, que é a parte de tautologia, a parte de contradição e a parte de contingência. Ponto importantíssimo do conteúdo. Eu preciso dominar minha tabela verdade. Preciso estar na ponta da língua. Porque sem ela eu posso cair em alguma pegadinha, em alguma coisa e errar a questão. Se eu erro uma única conta, provavelmente eu erro o meu resultado. Então eu preciso dominar, fazer com muita calma, fazer com muita atenção, concentrado, para poder não errar o exercício. Beleza? Agora a gente vai entrar em uma outra parte do raciocínio lógico, das proposições. A parte de equivalência lógica. Como sempre, dominar a tabela verdade. Como sempre, dominar a tabela verdade. Como eu estou falando de equivalência, eu estou falando de quê? De igualdade. Equivalência lógica. Então, eu estou falando de igualdade. Uma coisa é equivalente à outra, uma coisa é igual à outra. Tudo bem? Então, eu tenho uma equivalência lógica quando duas proposições apresentam tabelas verdades o quê? Idênticas. Ou seja, elas possuem o mesmo valor lógico, independentemente das minhas proposições simples. De novo, eu tenho uma igualdade, uma equivalência lógica quando a minha tabela verdade foi idêntica à outra, independentemente das minhas proposições simples. Então, basicamente, o exercício passa lá uma proposição lógica e uma outra, passa duas e fala, olha só, elas são equivalentes. Como é que eu descubro isso? Tenho que fazer minha tabela verdade, tenho que comparar as duas colunas dessas duas proposições. Se as colunas forem iguais, eu tenho uma equivalência lógica. Se elas forem de alguma forma diferentes, eu não tenho uma equivalência lógica. Tudo bem? Representação, então. Quando duas proposições P e Q são logicamente equivalentes, simbolicamente eu tenho isso aqui, ó. Vai ser uma seta com um igual, beleza? Não confundir, a gente não pode confundir com o bicondicional. Olha só, o bicondicional é isso aqui, tá? Se na sua prova vier desse jeito aqui, como uma espécie de igual, eu estou falando de uma equivalência lógica, tá? Isso aqui significa equivalência lógica. É simplesmente uma representação que vale a pena trazer para que você não confunda na hora da sua prova. Isso aqui, na verdade, é o bicondicional. Entendeu? Então, muita atenção. Essa é a única observação aqui. Então, nesse caso, eu falo que P e Q são equivalentes lógicos através dessa forma aqui, ó. Então, perceba que aqui eu não estou falando P bicondicional Q. Na verdade, aqui eu estou falando P e Q são equivalentes lógicos. Tudo bem? São equivalentes lógicos. Tranquilo? Essa é a parte conceitual do nosso negócio aqui. Como é que isso cai, Heitor? Da forma que eu falei, você vai ter que ir lá fazer a sua tabela verdade e tudo mais. Eu vou entrar com vocês num tópico aqui dentro de equivalência lógica, que é a parte de propriedades fundamentais, beleza? Para a gente ver algumas formas de simplificar as contas, porque às vezes fica mais fácil. E mais para frente a gente vai ver a parte que fala especificamente de um exercício. A gente vai fazer com certeza o exercício de equivalência lógica.
O que a gente já viu até aqui? Tautologia, contradição e contingência, lá atrás. Eu já vi que equivalência lógica é basicamente quando eu tenho duas tabelas verdades idênticas, independente das minhas proposições simples. Beleza, pessoal? Vamos parar um pouquinho, tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, alongar um pouquinho para a gente voltar, matar a parte das propriedades, fazer uns exercícios para a gente massificar o conhecimento. Beleza? E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, né? Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pessoal, vamos voltar aqui então com a parte de equivalências lógicas, tá? Propriedades fundamentais. Então, é importante para minha prova? Depende, pode te ajudar. Se você tem tempo, se você tem disposição para memorizar essas propriedades, pode ser que te ajude. Por que eu falo que pode ser que te ajude? Porque você ganha tempo na resolução dos exercícios. É importante, então? Se você tiver o conhecimento e condição de memorizar isso, faça. Então, eu não consigo memorizar, no meu caso específico, eu não sei todas essas propriedades de cabeça. Eu não sei. Sai por tabela verdade. Tudo vai sair por tabela verdade. Você tem que ter tempo para fazer. Só que aí você tem que ser bom em tabela verdade para você ter velocidade para poder fazer. Porque se você também não sabe as propriedades, não sabe a tabela verdade, aí nada ajuda. Mas se você for bom em tabela verdade, tudo que a gente falar aqui das proposições sai pelo domínio da tabela verdade. Beleza? Então algumas coisas eu vou passar bem rápido para que você tenha apenas noção de que existe. Você anota e tenta memorizar depois. Se você quiser até provar isso por meio da tabela verdade, é muito bom, porque você já vai treinando e massificando o conhecimento. Beleza? Primeira
Primeira propriedade que a gente tem, P e P é igual a P, ou seja, é a mesma coisa quando eu digo André passou no concurso e André passou no concurso, é a mesma coisa de dizer André passou no concurso, beleza? Então eu tenho que P e P é a mesma coisa de P e P, beleza? Quando eu faço a conjunção dos dois aqui. Por quê? Vai ser sempre verdade quando os dois forem verdade. E vai ser falso quando eu tiver algum elemento falso. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui. Como eu falei, algumas eu vou passar bem rápido, porque é mais para título de conhecimento. A segunda, quando eu tenho P ou P, eu posso falar que isso também é P. Na primeira eu estava utilizando um conectivo E, agora eu estou utilizando o conectivo OU. José se dedica aos estudos ou José se dedica ao estudo. Perceba que eu tenho a mesma tabela verdade, beleza? Tranquilo. Vou passar também para frente para você pegar as outras. Olha só, aqui eu já tenho um pouco mais complexa. P ou P e Q é igual a P. Beleza, pessoal? Minhas tabelas verdades, tabela P, Q, alternando. Quando eu faço o conectivo O, E entre os dois, vai ser verdade quando os dois forem verdades. Os demais são falsos. Beleza? Quando eu faço o resultado dessas duas aqui utilizando o conectivo OU, vai ser verdade desde que eu tenha algum verdadeiro. Olha só, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. E eu falo que isso aqui tudo é igual a quem? A P. Olha isso aqui e compara com isso aqui. Percebam que eu tenho a mesma tabela verdade? Então, quando eu tiver isso aqui na minha prova, eu posso escrever que é igual a P. Da forma como eu te falei no início aqui, para a gente começar a conversar. Gravar isso aqui faz sentido? Se você tiver tempo, tiver condição e uma boa memória, pode fazer sentido. Mas perceba que se você dominar a tabela verdade, você sai disso aqui com uma certa facilidade. Beleza? Mais uma outra propriedade aí, para a gente discutir e debater. Olha só, e mudou, tá? Antes eu estava com o conectivo OU aqui, agora eu estou com o conectivo E. Só que o OU veio para cá. Então é a mesma coisa. Olha só, olha essa coluna. Não vou nem entrar no mérito aqui dentro, porque já é uma coisa que você domina. Olha essa coluna e olha essa coluna aqui. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo, né? Você faz aqui o OU, depois você faz o E para você conferir os resultados, para ver se está tudo certo. Como eu falei, você consegue sair tudo aqui pela tabela verdade. Pratique isso até para você dominar cada vez mais a tabela verdade e fazer isso cada vez mais rápido. Tá bom? Agora a gente vai passar para outras propriedades fundamentais, que são coisas também que, se você souber, aceleram o seu resultado, acelera, na verdade, a forma como você faz o exercício, você acaba ganhando um tempinho nisso aí. Eu de ser propriedade comutativa, eu simplesmente estou trocando de lugar. Então, quando eu falo que P e Q é igual a Q e P, percebe que eu simplesmente troquei eles de lugar. Tudo bem? O OU também, da mesma forma, eu tenho essa propriedade. Se eu troco de lugar, não faz diferença para mim, é a mesma coisa. Quando eu digo P ou Q, Q ou P, tá bom? O bicondicional também, eu posso trocar de lugar. A disjunção exclusiva ou o bicondicional não aparece aqui, beleza? Então você vai fazer aí e vai falar para mim, serve ou não serve. Na verdade, o condicional não serve, beleza, pessoal? Então, esses três aqui que você leva para sua prova. Sai isso aqui na tabela verdade? Sai pela tabela verdade, beleza? Se você quiser fazer aí para provar, você prova. Segunda coisa, algumas propriedades associativas. Quando eu tenho aqui alguns elementos a mais, algumas propriedades a mais. Quando eu tenho P e Q e R, é a mesma coisa de eu só mudar o parênteses de lugar, porque estão todas com a mesma conjunção. Sai também por tabela verdade, beleza?
Nesse caso aqui também eu tenho essa propriedade associativa quando eu tenho o conectivo ou, P ou Q, ou R. Nesse caso aqui eu mudei o parênteses de lugar. Então, indiferente para mim se eu resolvo primeiro P ou Q, ou se eu resolvo primeiro Q ou R, ou se eu resolvo P ou R, não faz diferença para mim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir aqui então com as demais propriedades. Algumas outras propriedades distributivas. Olha só, eu vou distribuir as minhas propriedades. Nesse caso aqui eu tenho PE, parênteses, Q ou R. Então, perceba que o P e Q virou aqui para P e Q ou P e R, beleza? Eu simplesmente distribuí a multiplicação ou a minha conjunção com o meu P, beleza, pessoal? Aqui da mesma forma que eu vou distribuir o meu P, então vira P ou Q e aqui P ou R. O P veio aqui, eu distribuí ele com o meu Q e aqui eu distribuí ele com o meu R. Então eu posso falar que isso aqui é igual a isso aqui. Sempre mantendo a conjunção que está aqui dentro. Ó, aqui eu mantive a conjunção e aqui eu mantive a conjunção OU. Beleza? Tranquilo? Sempre mantendo as conjunções. Isso aí, pessoal, você tem que entender. Como eu falei, são propriedades. Você utiliza ou não se você tiver conhecimento delas. Propriedade transitiva. Olha só. Eu tenho aqui P e Q e Q e R. Eu simplesmente posso eliminar esse Q e falar que P implica R. Mas eu tenho que ter uma conjunção aqui em cima. Não pode ser o conectivo OU, por exemplo. Tem que ser o conectivo E. Beleza? Tranquilo? Até agora, tudo bem. Pessoal, de novo, aquelas propriedades, Heitor, são importantes? Depende, tá? Depende. Sendo bem sincero, como eu já falei, eu não sei aquelas propriedades de cabeça. Na verdade, eu nunca fiz muito esforço para gravar elas, para memorizar elas. O que eu fiz? Eu consigo provar todas elas matematicamente e eu sei que elas existem. Então, se eu precisar de resolver isso dentro da prova, eu vou fazer uma tabela verdade e vou conseguir fazer. Mas eu domino tabela verdade para poder fazer isso com rapidez. Porque também, senão, eu fico agarrado na tabela verdade, agarrado na propriedade e o resultado não sai. Beleza? Então, você tem que saber a tabela verdade, saber que existem ali algumas proposições, eventualmente, que podem te ajudar ou não. Beleza? Vamos seguir, então, com algumas outras propriedades. Olha só, primeira equivalência condicional aqui. A gente viu as propriedades e agora a gente vai ver alguns tipos de equivalência. Lembrando que a gente está no tópico de equivalência, que é aquele lá que eu falei que são equivalentes quando as tabelas verdades forem iguais. A gente viu as propriedades que são igualdades. Então, só para voltar e ficar muito claro isso aqui. Se eu tenho isso aqui lá na minha prova, eu posso eliminar isso e escrever isso aqui, porque é uma igualdade, beleza? Agora eu vou ver algumas outras equivalências também. Essas aqui fazem um pouco mais sentido de memorizar se você tiver essa capacidade de memorização. A primeira delas que a gente vai ver, as equivalências da condicional. P condicional Q é a mesma coisa de negar o primeiro, condicional de negar o segundo, condicional de negar o primeiro. Ou seja, eu troco os termos de posição, perceba que o Q veio para cá e o P foi para lá. Troco os termos de posição e vou negar ambos. Olha só como é que fica isso na tabela verdade. As minhas proposições e as negações já estão aqui todas preenchidas, beleza? Já estão todas preenchidas. Quando eu vou fazer o condicional de P e Q, que seria aqui a minha primeira parte da equivalência condicional, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, os dois serão verdadeiros. Quando eu vou fazer a segunda parte aqui da minha equivalência condicional, que eu troquei os termos de posição e neguei ambos, olha só, os dois estão negados e estão trocados de posição. Então esse aqui, no caso, vai ser o meu antecedente.
e o não P o meu consequente. Então eu tenho falso, verdadeiro, falso, falso. Esse primeiro aqui, na verdade, é verdadeiro, porque é falso, falso. Então é verdadeiro. Aqui eu tenho verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Olha só, equivalência condicional. O que significa? Eu troquei uma condicional por uma condicional. Equivalência condicional. Então, se lá na sua prova vier isso aqui, P implica que, P condicional que, você pode escrever também, se de alguma forma isso te ajudar, que não que é condicional de não P. Beleza, pessoal? Saiu daqui, ó, equivalência lógica. Então por que você não memoriza? Por causa disso aqui. Para fazer isso aqui para mim, hoje é mais rápido, porque eu treinei bastante, fiz bastante exercício de tabela verdade para dominar isso aqui. Beleza? Outra equivalência da condicional. Como é que eu faço? Nego o primeiro termo, P vira não P, vou manter o segundo termo sem negar, sem trocar posição, sem nada, e vou trocar o conectivo condicional pelo ou seja, se eu tenho P que implica que, seguindo os passos da minha equivalência condicional, vai ser o seguinte: nego o primeiro, mantenho o segundo termo e troco o condicional pelo ou. Pronto. Aqui é uma equivalência lógica, beleza? Na tabela verdade, já está quase tudo preenchido aqui. O condicional aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Isso aqui, ó, conectivo ou, vai ser verdade quando pelo menos uma das minhas proposições for verdadeira. Os dois aqui, ó, serão essas duas colunas, tudo bem? Não P e Q. Olha só, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou falso, falso, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Perceba que eu tenho, então, uma equivalência condicional, porque as duas tabelas verdades são iguais. Beleza, pessoal? Sem estresse nenhum. Equivalência condicional, então, é sempre isso aí. Olha só, o exercício para a gente treinar. Considerando essa proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Olha só, vou chamar servidor gosta do que faz, vou chamar ela de P. Então, o cidadão cliente fica satisfeito. Vou chamar isso aqui de Q. Poderia falar então que é isso aqui, beleza? A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, não fica, então eu neguei a minha segunda proposição, beleza? O cidadão cliente fica satisfeito era que. O cidadão cliente não fica satisfeito, não que. Então o servidor, se então o servidor não gosta do que faz, então isso aqui se torna não P. Pessoal, qual que era a nossa primeira equivalência lógica? Olha aqui, a nossa primeira equivalência lógica. P condicional que é a mesma coisa de trocá-los de posição e negar. P e Q, trocar de posição e negar. Eu já teria matado a questão só com isso. Então eu poderia falar que sim, é logicamente equivalente. Heitor, não sei, não memorizei. Como é que eu faço? Tabela verdade. Chego aqui e coloco P, Q, não P, não Q. A primeira parte vai ser isso aqui e eu vou fazer aqui. Olha só, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? A segunda parte, quando me pergunta se é equivalente lógico ou não, seria isso aqui. Eu neguei os dois termos e troquei de posição. Então, eu estou falando disso aqui. Antecedente falso sempre será verdadeiro, minha resposta. Verdadeiro falso, falso. Falso sempre será verdadeiro.
verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Olha aqui, minha equivalência lógica. Beleza, pessoal? Quem memorizou, ótimo, fez rápido, fez rápido. Quem não fez, tabela verdade. O resultado sai da mesma forma. Se eu encontrei que as duas colunas são iguais, as minhas duas tabelas verdade são iguais, eu tenho então uma equivalência lógica. Nesse caso específico, como a gente está falando do condicional, é uma equivalência da condicional. Beleza? Tem duas que eu passei para você. E aí a decisão é sua de memorizar, tentar memorizar isso ou não, ou tentar dominar por meio da tabela verdade. Beleza? Agora uma equivalência da disjunção. Eu tenho que P ou Q. Nega-se o primeiro termo, mantém-se o segundo termo. Troca-se o conectivo pelo condicional. Aqui eu tinha ou, vai se tornar um condicional. Beleza? É uma equivalência, então, lógica da minha disjunção. Eu estou trocando o meu conectivo de junção por um condicional. Na tabela verdade, olha só, já está quase toda preenchida aqui, eu tenho P ou Q. Vai ser verdadeiro quando? Pelo menos um dos valores forem verdadeiros. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Beleza? Aqui eu tenho que não P, condicional Q. Beleza? Os dois aqui é falso, se o meu antecedente é falso, eu já posso marcar que é verdadeiro, porque só vai ser falso quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente falso. Beleza? Nesse caso aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Nesse caso aqui, o último, olha só, verdadeiro, falso, então é falso. Pronto. Minha equivalência condicional está, minha equivalência da disjunção, na verdade, está provada aí no quadro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos passar para frente, então. Olha só, o que eu falei com vocês o tempo inteiro? Passei várias propriedades para você. Provei várias propriedades para você. Equivalência da disjunção, equivalência do condicional, existe lá a equivalência da bicondicional, existem várias outras diferentes, algumas mais cobradas, outras menos cobradas. Passei algumas propriedades para você. Vale a pena saber isso? Se você tem tempo, capacidade para memorizar, está bem no conteúdo, vá em frente. Às vezes vale a pena gastar um pouco de tempo, investir um pouco de tempo para memorizar isso. Não sei, mas domino muito a tabela verdade. Consigo resolver os exercícios? Consegue. Olha aqui o que eu deixei. Todas as minhas questões são resolvidas por isso aqui, pela minha tabela verdade. O que eu recomendo e é o que eu faço, fique muito bom na tabela verdade, treine muito a tabela verdade, até você ficar muito bom e muito rápido. Quando você fica rápido e bom, você consegue compensar o tempo que a pessoa faz direto, você consegue compensar um pouco o tempo na tabela verdade, beleza? Então a minha solução, primeiro eu faço por equivalência, se eu não souber, eu vou fazer pela tabela verdade. Ou às vezes eu posso até fazer pela equivalência, se eu quiser conferir, eu vou lá e faço pela minha tabela verdade. Vamos fazer então um exercício para a gente matar a nossa aula, que a gente viu lá começando tautologia, contradição e contingência, a gente entrou em equivalência lógica, passou algumas propriedades, equivalência da condicional e da disjunção, e agora a gente vai ver um exercício. Olha só. A proposição, um engenheiro de som é desnecessário em um filme. Se e somente se, bicondicional, o filme em questão é mudo. Então eu vou chamar um engenheiro de som é desnecessário de P. Bicondicional, o filme em questão é mudo. Eu vou chamar ele de Q. É logicamente equivalente a um engenheiro de som é desnecessário e o filme em questão é mudo. Ou seja, tá aqui, ó. Um engenheiro de som é desnecessário, é P. E, conectivo, o filme em questão é mudo. Isso aqui é Q. Tudo bem? Ou, disjunção, um engenheiro de som é necessário. Nesse caso aqui, não P. E o filme em questão não é mudo. O outro conectivo, o filme em questão não é mudo, é não Q, porque Q fala que o meu filme em questão
é mudo. Beleza, pessoal? Quando eu resolvo isso aqui, dá isso aqui, olha. Eu estou falando que P bicondicional Q, na verdade, é equivalente a isso aqui. Beleza? Isso aqui que eu estou procurando. Então, você tem que escrever a tabela verdade e saber também qual dado você está procurando. Eu estou falando que a minha bicondicional, o engenheiro de som é desnecessário em um filme se e somente se o filme em questão é mudo, é logicamente equivalente a essa disjunção aqui. Se eu souber por equivalência, eu faço, mas eu quero fazer com vocês por tabela verdade, para provar isso aqui. Pode ser que a equivalência pode me ajudar em alguma coisa? Pode. Nesse caso específico aqui, acho que não. É melhor a tabela verdade mesmo. Olha só. Vou preencher verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Se eu nego, o meu P vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se eu nego a minha proposição Q, vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Bicondicional só é verdadeiro quando os meus dois valores forem iguais. Bicondicional só é verdadeiro quando os meus dois valores forem iguais. Então, olha só, P e Q aqui eles são iguais, verdadeiro. Aqui também eles são iguais, então, verdadeiro. E são falsos nos demais. Beleza, pessoal? Já achei aqui o meu primeiro dado. Agora eu tenho que provar esse segundo dado e ver se os dois são iguais ou não. P e Q só é verdadeiro quando os dois valores forem verdadeiros. Verdade, verdade, verdadeiro. Nos demais eu tenho pelo menos um valor falso. Então, falso, falso, falso. Beleza? Agora um conectivo E com as duas negações. Com as duas negações. Só é verdadeiro quando os dois valores forem verdadeiros. Então, só vai ser verdadeiro aqui embaixo, beleza? E vai ser falso nas demais posições. Vai ser falso nas demais posições. Agora, eu vou pegar essas duas aqui, e vou fazer o conectivo OU para encontrar a minha resposta. Conectivo OU é verdade quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Olha aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa coluna e essa coluna que eu estou comparando. Olha aqui. As duas são iguais e idênticas? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Então, sim, elas são equivalentes lógicos. Então, certo é o gabarito da nossa questão. Certo é o gabarito da nossa questão. Perceba que sai tudo por preenchimento da tabela verdade. Se você tiver domínio, sai de maneira rápida, você não fica tão agarrado. Sempre muita concentração e muito foco para fazer essa questão. Por quê? Se eu erro um valor aqui dentro, muda completamente a minha tabela verdade, como todos os exercícios, beleza? Então tem que ter muita concentração, muita calma para fazer todos esses exercícios que envolvem a tabela verdade. Mais pontos de atenção. Tautologia, contradição, contingência e equivalência lógica, eu tenho que dominar muito a minha tabela verdade, os meus conectivos E, disjunção, condicional, bicondicional, disjunção exclusiva, beleza? Eu tenho que saber isso na ponta da língua para não chegar aqui dentro e ficar agarrado. As propriedades, de novo, preciso memorizar? Se você tem condição, tempo, vale a pena investir alguma coisa nisso aí. Agora, tá difícil, não consigo memorizar? Saiba a tabela verdade. A tabela verdade resolve todos os seus problemas. Beleza, pessoal? O que a gente tinha para tratar hoje, basicamente, é isso aqui, tá? Sua missão agora, fazer muito exercício, revisar a teoria, fazer exercício, revisar, fazer exercício. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.